Pisa na fulô. Gente, estou com essa música na cabeça. Já está Essa sendo música é gravado. boa. O Rafael é o primeiro momento que ele está na reunião. Eu adicionei hoje. Seja Ele vai bem-vindo, fazer Rafael. a seleção do mestrado. Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Então, Ok, vai. vou começar, que eu estou com medo da panela ali. Então, pessoal, muito boa tarde. Aqui vamos iniciar o nosso 15º CAIS, nossa apresentação. E hoje, né, a nossa função aqui é de apresentar 2 artigos sobre autoetnografia, né? A gente vem com apresentações aí dos colegas, né, em relação aos seus trabalhos, e hoje a gente mudou um pouquinho. Então, esses artigos, eu não sei se vocês chegaram a abrir, a ler, mas são artigos que estão em inglês, né? Então, assim, devido à urgência, assim, a gente também não nos aprofundamos muito, né? Mas a Rita tem um pouco mais de experiência nesse método que a gente vai tentar aqui passar. Então, a gente já começa aí com uma brincadeira, né? Nossos personagens dialogando sobre o que é autoetnografia. Eric, tá mudo? Oi? Ficou mudo, é impressão minha. Ah, tá, para todo Ficou mundo falar. mudo. Ah, tá. Então, até onde vocês ouviram? Só a charge, né? A charge que você fez apresentando. O Eric falou que eu tinha essa experiência realmente na autoetnografia. É por conta do meu mestrado, né? E que eu utilizei. Então, e aí a gente vai falar um pouco sobre esses 2 artigos aqui para vocês. Esse é o primeiro artigo, né? Que é aprofundamento na autoetnografia, né? Uma revisão de Ruin Chang, a autoetnografia como método. E esse artigo é escrito pela Martha Schneider, né? E aqui eu trouxe assim um pouco, né, do que o artigo está falando, e ela começa assim de uma forma muito poética, né? Sobre como ela teve acesso a esse método, né? Que ela fala que aprofundar-se significa avançar ou mover-se em direção a algo. Aprofundar-se é uma forma deliberada de abordar algo, seja um vento forte ou uma nova habilidade. Aprofundar-se para frente descreve minha postura em relação à autoetnografia. Então, ela descobre essa autoetnografia, né, através da Chang, né? E, segundo ela diz que porque essa autora ela oferece, né, um ponto de entrada confortável. Então, ela se sente confortável em trabalhar a autoetnografia. E também ela diz que a Chang distingue a autoetnografia de outras autonarrativas, como as autobiografias, né, as memórias e ensaios pessoais. Por que ela diz isso? Porque ela diz que, embora essas formas, né, elas compartilhem características comuns de história pessoal, a autoetnografia ela vai se distinguir, né, do pessoal, das histórias pessoais, porque ela vai além disso. Ela parte para uma análise mais profunda e uma interpretação mais cultural. Gente, eu não sei se eu passo ou se eu fico admitindo as pessoas aqui. Pode passar, eu admito aqui por enquanto. Beleza. Aí ela vai descrever, Chang vai descrever 2 campos polarizados que fica entre a objetividade e a subjetividade, né? Rita, você tinha alguma coisa para falar sobre isso, não? Sim, porque quando ela fala sobre essa guerra da objetividade com a subjetividade, vai ser exatamente essa guerra entre seguir o método científico, né, e a subjetividade que é estar junto, né, que é as nossas experiências pessoais, as nossas experiências que a gente carrega ao longo da pesquisa, né, nossas próprias subjetividades. E com isso a gente até
faz uma analogia ao pensar com o corpo, né? Que são uma das 13 categorias da nossa metodologia de ciência e arte. Exatamente. Então, é só uma observação nesse ponto. E assim, queria chamar a atenção também que a autoetnografia, ela não tem um consenso, assim, ela não tem uma definição certa, né? Então, algumas pessoas falam que é um gênero autobiográfico, né? De escrita e pesquisa, que vai apresentar múltiplos níveis de consciência, conectando o pessoal ao cultural. E aqui ela faz uma categoria entre pesquisadores, né, que trabalham com abordagem mais subjetiva e abordagens mais objetivas, né? E ela vai dizer que dois pesquisadores, né, o Ellis e o Bockner, eles vão trabalhar com essa tríade, né, do auto, que é o eu, a etno, que é a cultura, e o graph, que é o processo. E aqui a gente tem esse gráfico aqui que vai mostrar, né, o auto, o etno e o graph, e também tem o método do Art Science, né, Rita? Que também ele se complementa com essa abordagem aqui, não é isso? Isso. Quando ele fala aqui que autoetnografia é porque é uma abordagem que contempla, né, uma metodologia que contempla a sua perspectiva, suas experiências na sua prática pessoal, etno, porque está inserido numa cultura, e gráfico, porque é o seu processo narrativo, como da pesquisa, que seria um processo textual narrativo. Então, a autoetnografia vai estar na fusão dessas três coisas, né, da autoetnografia, né, e a gente faz, sim, uma analogia ao campo, né, que a nossa linha de pesquisa de ciência e arte, a gente faz essa fusão de ciência e arte no campo dessas duas culturas, né. Isso aí. E também, aqui ela tem, a autoetnografia, ela tem diferentes formas, né, de abordagem. Ela tem a performática, ela tem a crítica, ela tem a evocativa, a colaborativa, experimental. E tem um exemplo aqui de abordagem subjetiva que é a interpretativa, de Desin, né, que ele vai definir como experiências de vida, né, como as experiências de vida como performance de uma pessoa. E aí ele usa até um termo, né, pentimento, né, e ele diz que é algo pintado a partir algo pintado a partir de uma imagem que mais tarde se torna visível novamente. E aí também, voltando lá nas 13 categorias cognitivas, que tem uma relação também com a questão da evocação de imagens e da abstração também, né? E tem um trabalho, e aqui eu entro num trabalho que foi o primeiro trabalho assim acadêmico que eu fiquei sabendo, né? Isso aqui foi até a Tânia que me passou, que é um trabalho do Guilherme Salgado. Ele foi aluno do Matraca, ele foi orientando do Matraca, e a dissertação de mestrado dele fala sobre a clínica da palavra, a poética do encontro na produção da vida. O que é esse trabalho? Esse trabalho dele, ele percorreu 12 mil quilômetros, saindo de Minas Gerais até o Maranhão, pelo sertão, e depois ele voltou do Maranhão para Minas, só que pelo litoral. E essa itinerância poética dele, né, ele propõe encontros através da poesia, né, por meio de uma comboteca, como vocês podem ver que tem uma Kombi, né, numa praça, e ele tem o objetivo de ocupar espaços públicos, fortalecendo os movimentos locais. Então, assim, ele através da poesia, ele ocupa espaços públicos, né? E através disso quer dizer, e esse trabalho todo é através da autoetnografia. E tem um trabalho que eu não vou dizer para vocês que é autoetnográfico, mas quando eu comecei a ler o artigo, eu fiquei pensando muito no trabalho do Paulo Nazaré. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Paulo Nazaré. Ele é um artista brasileiro de Minas Gerais, né?
e ele foi fazer em 2012, né, 2011, 2012, ele foi fazer uma exposição nos Estados Unidos, e ao invés dele ir de uma forma convencional para lá, ele foi a pé e foi de carona. Ele passou 7 meses percorrendo a América do Sul, América Central, né? E chegou nos Estados Unidos. E durante esse tempo todo, ele não lavou os pés. Ele foi, imagina a crosta de terra que foi se acumulando no pé dele, mas ele fez isso de propósito. E quando ele chegou nos Estados Unidos, né, isso foi uma forma de levar poeira de vários lugares, né? Levar poeira. E aí, quando ele chegou nos Estados Unidos, ele levou os pés no Rio Hudson. Então, ele fala que ele enfrentou dificuldades, ele enfrentou muita dificuldade, né? Mas ele encontrou pessoas, ele encontrou paisagens e encontrou pessoas inspiradoras, né? E isso vai com aquilo que eu tinha falado antes, da autoetnografia, falar de história pessoal, mas também de ter de ir além, ir para o espaço, ir para outras, falar de outras pessoas, né? Ter empatia. Travou, Eric. Está inserido num contexto cultural. Eric? Vocês estão escutando? Só você. O Eric Isso, não. exatamente. Só um momento, peraí. Acho que ele travou. Então, pera, que eu vou passar a apresentação por aqui. Bem, ele travou mesmo. Ok. Vocês estão vendo minha tela? Acho que eu vou precisar só que vocês sinalizem se sim ou se não, porque parece que eu estou vendo, que eu estou falando. Sim, Estamos sim. estamos vendo. Tá, beleza. Eu vou tentar passar aqui rapidinho. Ele parou aqui, né? Do contexto do artista, né? E aí, a gente chega... Porque esse é o primeiro artigo, né? Que ele estava, é um artigo mais curtinho, né? Então, a gente passa pelo artigo desses 3 autores, né? Do Belbase. E esse Belbase é o seguinte, ele é um professor de matemática, que ele mudou toda a perspectiva, toda a prática pedagógica dele por conta da autoetnografia, né? Quando ele conheceu a autoetnografia. Isso pareceu bem comigo, quando eu conheci a abordagem da autoetnografia na minha época do mestrado, né? Então, o artigo ele começa assim, né? Que a autoetnografia ela é uma ferramenta na pesquisa. Vocês estão vendo em modo de exibição, sim ou não? Ai, perdão, peraí. Sim, está ótimo assim. Tá bom assim? Não está em modo de exibição, mas está, para mim, está bem tranquilo, não sei para os demais. Beleza. Então, é uma ferramenta que permite ao pesquisador examinar essas práticas pedagógicas e experiências vividas, né? Esse artigo foi um fruto do resultado da dissertação de mestrado desse autor em filosofia, e ele traz essa importância na pesquisa como um caminho que permite alcançar métodos flexíveis, certo? E aí ele começa, né, falando, né, que inicialmente para ele, ele pensava que para ver um tópico de pesquisa, uma temática, era como se tivesse encontrado uma pérola numa praia assim infinita, né? Então, o grande dilema dele era o que ele ia pesquisar, como é que ele ia pesquisar, qual o método, qual a metodologia que ele ia seguir, quais são as regras. Ele se detinha muito ao seguimento de regras, né? Ele tinha uma abordagem muito quantitativa, né? Tanto que, inicialmente, ele teve esse estudo da visibilidade, pensou, né, no modelo de educação à distância, de Nepal na Ásia, né? Aí ele teve, assim, um desafio era
estruturar esses diferentes modelos de educação à distância e testar a efetividade. E aí, claro, que o entendimento do método científico e os procedimentos para a condução de uma pesquisa empírica, inicialmente com abordagem positivista. E aí ele foi lendo, né, vendo alguns referenciais teóricos durante o processo de pesquisa dele, e aí no meio do processo de pesquisa dele, ele se defrontou com esse Cohen, né, esse Menes e Morrison, acho que foi o mesmo que eu me defrontei, que dá um entendimento do modelo de pesquisa social e educacional para ele diferenciado. E aí ele parte do seguinte questionamento, né? O que eu acredito sobre a realidade do mundo o que eu acredito sobre a realidade do mundo traz consequências sobre as minhas suposições epistemológicas. Como é que eu percebo o mundo, né? E com isso algumas considerações metodológicas, né? Com tudo isso, é um pouco do que a autoetnografia traz para a gente. Não estamos sozinhos, um corpo racional no método científico. Estamos também com a nossa experiência de vida, com as nossas experiências das práticas pedagógicas, das práticas dos nossos contextos, né? Aqui ele tratou muito das práticas da educação, por ele ter a experiência do ensino da matemática, né? Eric? Bem, vou aprofundar. Voltei. Perfeito. Aí eu já adiantei um pouquinho com os meninos, tá? E aí você vai falando ao longo, beleza? Beleza, voltei pelo celular porque caiu o meu computador. Perfeito. Então, vamos lá, né? Então, ele pensou numa pesquisa estruturada, com uma entrevista com os estudantes. Aí, primeiramente, ele queria observar as aulas e as práticas construtivistas em sala de aula. E aí ele se deparou com um outro referencial teórico, né, dele, e aí tudo mudou o desejo da investigação dele, porque ele pensou assim, eu estou esquecendo da minha experiência de educador, de professor, de estudante de matemática, estou esquecendo de toda a minha jornada profissional dentro desse meu estudo, né? E aí ele inicialmente começou a explorar as experiências dele, né? Quais são as experiências da matemática que ele tinha tido ao longo do contexto, né? E ele se autodenomina como autoetnógrafo, né? Que ele tinha um conhecimento do contexto da aprendizagem como estudante e do ensino como professor, né? E aí ele começou a ter começou a pensar nas suas experiências e refletir a sua prática, né? E aí ele começou que o método da autoetnografia descreveu, né? Que o primeiro autor escreve em primeira pessoa, né? Por que em primeira pessoa, né? Porque a gente sempre escreve em terceira. Aqui é uma das formas. Na literatura tem várias formas de escrita da autoetnografia, mas ele falou em primeira pessoa. Eu entendi ele. Na minha época do mestrado, para eu falar primeiramente de educação em rede, eu tinha um viés de jornalismo. Então, eu fui com as experiências que eu já tinha tido dentro do meu projeto de pesquisa. Eu queria construir um videoblog para um determinado para doação de órgãos. E eu vi que era uma coisa muito mais ampla as tecnologias, né, com a minha pesquisa de mestrado. Então, a autoetnografia surge exatamente para a gente ver que não podemos tirar a nossa experiência pessoal no contexto também do processo de pesquisa, né? E aí ele fala que o objeto de pesquisa são as experiências pessoais, que o desafio é um desafio, né, de separar o sujeito e o pesquisador, né? E a autoetnografia é essa representação, como o Eric falou lá no começo, né, que separa o auto, o etno e a grafia. É uma representação textual, que é a grafia que falou, das experiências pessoais no contexto que você está inserido, né? Social, político, econômico e cultural. Então, é um método que conecta a autobiografia em um contexto cultural, político e social, né? Tem essa ação concreta, tem essa emoção, né? A emoção de você entender aquela temática, de você ter experimentado na prática como e você se defrontar com os referenciais teóricos, porque tem um processo de praxis e reflexão também, não é só pessoal, porque é uma pesquisa,
né? E aí ele traz também esse Spry, que fala sobre a narrativa pessoal, que critica a situação do self, né, no contexto inserido, e o Jones, que ele traz também, que envolve a cena e o contar histórias, né, que é a conexão entre a vida, a arte, teorias, experiências, né? E aí ele começou a pensar na prática dele. Ele era um cara que transmitia conhecimento e técnica, ponto. Ele começou a observar essa limitação na prática dele. Os alunos dele escutavam e ele transmitia as técnicas. Ele não acreditava em dinâmica de grupo, ele não acreditava em cooperação, colaboração. E aí ele começou a fazer uma prática de escrever a rotina dele, da prática dele, né? Como é que ele fazia? Ele começou a observar que não deixava os alunos fazer perguntas, né? Ele ensinava técnicas, né? Era mais na matemática, na álgebra, era mais fácil ensinar as técnicas, né? E aí ele começou a pensar em modificar essa prática pedagógica, né? Começou a se questionar. Inicialmente ele fez uma divisão de assuntos com os grupos, aí começou a perceber que os alunos tinham habilidades e conhecimentos diferentes, e que um saiu contente porque começou a gostar de aprender junto com os outros alunos, né? Ele deu esse exemplo nessa universidade na Ásia, né? E ele começou a mudar a estratégia dele para o ensino centrado em atividades e na aprendizagem a partir das interações e nas discussões, né? Então, ele começou a criar situações de aprendizado. Por mais que ele trouxesse o conteúdo, ele não era como antes, que ele só queria transmitir. Não, ele queria saber também o conteúdo de cada aluno. Como é que cada aluno, qual o significado daquela matemática na prática em si de cada aluno, né? E ele começou a se autorrefletir. E aí ele denominou a prática dele como pedagogia da metamorfose, porque ele transformou todo o contexto dele no processo mesmo da praxis, né? Então ele falou assim, para mim, a metamorfose é uma mudança de nada em algo, de algo simples em algo complicado, talvez um tolo em um sábio, né? E aí ele falou que as crenças e as práticas mudam com o novo conhecimento, com estudo e com experiências, né? Ele era um professor de matemática tradicional, né? E foi para uma abordagem construtivista, que a autoetnografia o ajudou nesse caminho do processo de pesquisa dele, né, e na sua prática, né? Quando ele fez exatamente a narração dele do processo, da prática pedagógica que ele seguia, ele se defrontou com como é que ele podia mudar aquilo, né? Se defrontou que ele podia transformar aquele contexto, não era só transmitir, não fazia sentido, né? E aí ele botou 4 fases da pedagogia da metamorfose, né? Para ele, primeiro foi a fase 1, quando ele era professor, né, na escola de educação, que aprendeu sobre, só um minuto, ensino focado no estudante, na aprendizagem, com a aplicação dos jogos, né? Fase 2, que é início da narrativa da prática de ensino e aprendizagem, e aí ele começou com a revisão da bibliografia, junto com o entendimento das experiências práticas dele, né? Isso a gente pode até refletir no nosso processo de pesquisa, né? A gente começa uma pesquisa, tem todo um processo que a gente traça, com perguntas, com processos metodológicos, mas aí a gente vai para o campo e se defronta também com o campo e com as nossas experiências que a gente adquire ao longo do processo, né? Acho que acontece com todo mundo. E algumas coisas vão sendo modificadas, né? A gente até tem, na metodologia de ciência e arte, quando a gente fala do conectar, do investigar, né, tem aquele ciclo que eu posso mostrar para vocês depois, que alguns não conhecem, é um ciclo que a gente fica pensando no processo da investigação do método científico em todo o processo da pesquisa. Então, é essa reflexão que ele traz para a gente, né? De refletir a prática e sempre a metodologia e sempre com as nossas experiências, não esquecer das nossas experiências, que é o pensar com o corpo também, né? E a fase 3 terminou a tese dele, começou um novo trabalho e ele começou a desenvolver a filosofia do que ele começou a acreditar no ensino nas diversas formas. E a fase 4 é como ele começou essa nova visão do ensino da matemática em Nepal. E aqui ele traz que a autoetnografia é essa reflexão prática, né? Ela
tem essa abertura da mente, né? Por exemplo, ela vê o presente, analisa a posição a partir do ponto de vista filosófico, né? Porque aqui ele traz o seu viés qualitativo, não é um viés quantitativo, né? E para ele, a autoetnografia pode trazer mudanças dramáticas, institucionais e possibilidades no futuro, porque pode transformar, né? Pode subverter uma ordem. Então, ele falou que é uma lente da própria prática e realiza uma ponte entre a reflexão crítica da escrita, que é o Graphs, que ele falou, onde o autor usa as experiências, o auto, em alguns contextos de discussão, né, para descrever os pontos significativos inseridos no nosso contexto, né, social, político, econômico, cultural. E sempre essa reflexão do que é preciso fazer e do que está acontecendo, né? Eu vou só parar aqui rapidinho para eu mostrar o quadro que eu falei aqui, que muitos não conhecem, como o Rafael, que está aqui hoje. Que é um método de ciência e arte que a gente sempre utiliza, né? Peraí. Vocês estão vendo minha tela ou não? Por enquanto, não. Ah, tá. Agora sim. Show. Então, foi aqui que eu falei do conectar, do descobrir, né, do investigar e do aplicar, que é o nosso método de ciência e arte, que a gente faz analogia com o método científico, que não é cristalizado, né? A gente não termina com o problema, a hipótese, o experimental, colocar os dados, conclusão, resultado, ok, fez a regra. Não, a gente tem um processo cíclico no processo de aprendizado. Então, quando a gente fala da autoetnografia, é essa reflexão dessa prática, também trazendo o nosso método de ciência e arte para ao longo do nosso processo. E aí, eu não poderia terminar para falar um pouco do que o Leopoldo de Meis fala para a gente, né? Que para finalizar é preciso ter em mente que o método ele não nega a imaginação nem a intuição do experimentador. Muito pelo contrário, esses dois componentes continuam sendo os ingredientes essenciais de uma descoberta. Então, aqui a gente tem dois artistas, né? A Tayana sabe que eu admiro muito a Artéria. Então, com certeza, a Artéria sofreu diversas mudanças ao longo do processo, e ela mesma, com as experiências como cenógrafa, também teve outras intuições ao longo do processo de pesquisa científica. Não somente ela, como também o Eric, né, Eric? Com a sua forma de inserir a sua experiência no seu contexto de pesquisa. Então, acho que deu meia hora, foi um pouco do que a gente trouxe, né? Também o meu processo no contexto de pesquisa mudou muito, porque eu comecei minha prática muito engessada, né? No meu mestrado, eu não lidava com a interação, com a educação em rede, eu achava que era fazer um blog, transmitir ali o conhecimento, tudo bem. E aí, não. Com a autoetnografia, eu também transformei toda a minha prática e, claro, com a minha experiência de jornalista, com a experiência tecnológica. Então, cada um traz a sua bagagem, né? Que é o pensar com o corpo, que é o observar, que é totalmente o exercício das 13 categorias. Como tem o Rafael também aqui no nosso grupo, eu vou só mostrar rapidinho as nossas 13 categorias, que a gente sempre utiliza no nosso processo investigativo, né? De observar e registrar, que é observar os mínimos detalhes, né? Na autoetnografia, quando a gente vai escrever, né? Antes a gente escreve solto sobre o que é aquele processo, sobre o que é que a gente acredita, sobre o que é que está acontecendo. Depois, para poder pensar e associar com algumas imagens, né? Abstrair de uma forma mais simples possível, reconhecer alguns padrões, como é que estão utilizando isso no meu processo, formar padrões, estabelecer analogias, que aí você começa a discutir com outras abordagens, o pensar com o corpo, aí chega a sua forma da sua bagagem pessoal e profissional, né, na sua bagagem no seu campo, né? Ter empatia com o seu processo, é poder pensar, puxa, eu realmente pensava muito engessada, como o autor do artigo falou. Eu era um professor de matemática que ensinava técnica, né? Pensar de modo dimensional, aí a gente já chega na parte que a gente pensa no concreto, né, do fazer as artes, do modelar, do brincar, que é o pensar de uma forma mais que permita a nossa criatividade, do transformar nossas ideias e do nosso sintetizar. Então, gente, foi exatamente uma explanação. Tentamos ser
não tentamos chegar para dar meia, 20 minutos. E a gente abre para discussão. Se alguém leu, se alguém gostou, se alguém teve dúvida, Muito bom, se Rita. alguém Parabéns. pratica a autoetnografia. Bom, parabéns pela apresentação do trabalho, né? Eu acho que vocês conseguiram mostrar para todos nós, pelo menos para quem nunca... Eu já tinha lido esse artigo antes, né? Gostei muito da forma com que vocês fizeram a apresentação, fizeram a explanação, e você finaliza com essas questões que eu acho que são muito importantes, né? Trazendo isso para a ciência e arte, né? Então, acho que você mencionou o Rafael aqui 2 vezes. O Rafael é um iniciador nesse processo, né? Eu disse para você, antes de começar, que ele está escrevendo um projeto dele para participar da seleção agora do mestrado, e certamente essas 2 referências poderão ajudar bastante, né? Ou seja, abrir cada vez mais, né, essa possibilidade de entrar para a pesquisa. E aí o que eu acho interessante, né, quando você coloca, é se permitir, né, pensar com o corpo, é se permitir inserir na atividade, ou seja, no projeto que você propõe desenvolver, e tudo muda, né? Então, acho que isso é bastante importante. Exatamente. E se os meninos quiserem dar uma fala também no processo da própria A experiência de experiência. cada um, né? Acho que é importante. Eu não sei até que parte que eu pude falar, porque eu caí aqui feio mesmo, a internet caiu até voltar tudo, eu tive que entrar pelo celular. Mas eu não sei se a Rita chegou a tocar nesse ponto, a gente estava até conversando antes de apresentar, né, Rita? Que de uma forma muito empírica, assim, muito baseada mesmo na experiência, a gente faz a autoetnografia, né? Eu estava até brincando com ela, assim, a gente faz, mas não sabe o que faz, porque isso tem a ver também com a etnografia e a autobiografia, né? Para a gente poder, a gente junta isso. E aí eu fico pensando muito nisso, porque também é um método, né, que é tanto usado para investigação e para escrita, e eu não tenho muita, né, profundeza nisso, mas eu sei que isso está em mim de alguma forma, né? Que a gente vai com o nosso, a gente não consegue numa pesquisa, pelo menos assim, na minha experiência no mestrado, né? Você não consegue botar o lado pessoal, né? Você não consegue botar o pessoal de lado, né? Então, eu acho que vai muito por aí, assim. Não sei se vocês têm a mesma Isso é impressão que a verdade. minha. Eu concordo com o Eric. O primeiro exercício que o meu professor da época do mestrado me fez foi dizer assim: escreve um memorial. Quem é você nessa pesquisa? Como é que você chegou? O que você está pensando nisso? Faz uma autorreflexão para você se conhecer dentro do processo, né? A pesquisa, ela carrega uma coisa da gente, né? Por isso que eu falei dos meninos, né? Que cada um tem um toque, né? Tem um amor dentro da sua pesquisa, né? O Helder com os seus aromas também. Então, não tem como não ter. Na alegria e na tristeza, né? Porque às vezes, quando a gente está pesquisando, a gente começa a ter um certo ódio com a nossa pesquisa, umas certas irritações e tudo mais. Aí eu fui vendo isso quando eu comecei a estudar, o quanto eu era muito fascinada, mas o meu fascínio às vezes se tornava, caraca, que ódio. Mais uma vez, vamos ler de novo. Vamos ler de novo, vamos ler outra vez. E você começar a não entender e achar que não se pertence àquele lugar, sabe? São coisas assim que vão acontecendo nesse processo de também duvidar se você é capaz, coisas assim. E esse processo é super digno de escrever. Todo o processo faz parte, né, da pesquisa. Não apenas aquela parte engessada do método em si, né? Fez a entrevista, analisou, acabou e tchau, né?
Desculpa, Rita, o Helder levantou a mão lá, depois a Cristiane. Deixa eu ligar o microfone aqui. Estão ouvindo? Rita e Eric, muito obrigado por apresentarem o artigo. Eu consegui ler um deles, do professor de matemática, e o outro não deu tempo. E daí, para me interagir, é muito novo esse assunto para mim, sabia? Muito novo. Daí eu fiquei assim, nossa, que legal isso. Essa é uma abordagem bem em primeira pessoa, bem vivencial, né? E você e o Eric conseguiram explicar mais coisas, então eu estou achando bem interessante. Foi até de ontem para hoje, deu para ouvir podcast, assim, eu vi áudios. Daí eu lembro de uma moça que falou que ao longo da pesquisa dela com autoetnografia, ela ficava gravando áudio e tirando foto. E você que trabalhou com isso, Rita, você fazia, como que era, num diário de campo? Como que fica registrando isso? Porque como é bem essa coisa da primeira pessoa e do estar olhando ali na hora, né? Você como jornalista era uma coisa meio gravadora assim também? Como que era? Não, a minha autoetnografia inicial foi escrevendo. Eu sou muito melhor escrevendo todo o meu processo, né? Foi aí que eu me deparei, que eu falei assim, eu quero fazer um videoblog na minha época, né? Videoblog para transmitir. Aí eu parei. Na época que eu estava escrevendo, eu falei, não vou transmitir conhecimento, eu quero a interação. Aí depois eu fui ler, e daí eu comecei, é um diário de campo mesmo, eu fiz um diário. Tanto que tem algumas partes na dissertação do diário que eu fiz. Da forma como a gente entrava na sala, da forma como saía, da forma técnica dos equipamentos. Tal qual o professor faz isso, né, o de matemática. Ele coloca blocos de texto ali, fruto da anotação dele, né? Então foi algo meio parecido. Isso, foi tipo isso. Usei os meus recursos para poder, sei lá, refletir sobre a prática, né? Bacana. Desculpa, Helder, pode falar. Não, e eu só ia completar que teve uma entrevista, na verdade, que eu achei, não deu tempo de ouvir, e eu fiquei curioso, vou poder ouvir depois, eu lembro de uma moça que ela pesquisa sobre gordofobia, e ela é uma mulher gorda, ela se coloca como uma mulher gorda. Eu acho que isso, na autoetnografia, fica muito próximo, né? Porque você está colocando a visão de um processo, com toda a sua bagagem que é cultural, e você fica muito coladinho ali no objeto de pesquisa. Depois eu vou ouvir até os desdobramentos dessa entrevista, que é uma pesquisadora que fala sobre gordofobia, sendo uma pessoa gorda, e daí ela pode, inclusive, ali passar as vivências dela, né, daquele local de fala. Enfim, é só isso mesmo, só comentar e agradecer vocês. Obrigado por trazer novidades aí para mim. Bacana, depois compartilha no grupo para a gente. Claro. Eu tenho o link, ficou aberto aqui, eu estava ouvindo, eu vou jogar lá para a gente ouvir. Cristine. É a experiência pessoal influenciando o processo de investigação, né? Então, parabéns, Eric, parabéns, Rita. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu dei uma olhada no artigo do Belbase. Gostei muito da apresentação. E essa questão da tríade, né, self, cultura e processo, o Eric trouxe duas experiências, eu achei incrível essa correlação, né, que vocês da arte já têm muito facilmente as suas referências, né? Então, quando coloca lá da imagem do Paulo Nazaré, aquele trabalho que ele fez, e teve um outro também, né? Foi muito enriquecedor, do Guilherme Salgado. Eu fiquei com aquela dúvida que, apesar de ser autoetnografia, o Guilherme Salgado, ele faz o trabalho da clínica da palavra, né? Vai viajando e ocupa os espaços públicos. Isso. Eu fiquei um pouco assim, quando faz a autoetnografia, qual seria a pergunta-chave? Se ele não vai nesse caminho de problema de pesquisa primeiro, se é um processo muito mais criativo. Então, isso aí ficou um pouquinho em dúvida, assim, um pouco confuso para mim.
mas acredito, claro, que ele deve ter seguido. Mas foi uma situação, né? Talvez o Eric não tenha visto esse detalhe, mas eu acho que a gente tem que também fazer uma reflexão sobre isso, para enriquecer, né? E como trabalhar com um método voltado para a autoetnografia. Então, pensei nessa questão. Deixo aí para conversa, para todo mundo contribuir. E eu anotei mais alguma coisa aqui. O que a Rita falou, né, da construção, da gente... acho que a pesquisa começa com uma referência bibliográfica, a gente vai conhecendo novos trabalhos que vão alinhando, e a gente pensa que é um desenho, daqui a pouco redesenha pelo próprio método Ciência e Arte. Não é rígido, ele é flexível de uma certa forma, mas não pode ser tão aberto. E a gente, o exercício da gente conseguir ter as referências para que ajudem na nossa construção do problema e de encontrar as respostas junto com o experimental, esse alinhamento é muito importante. Eu estou exatamente nesse momento agora, com as referências que vieram surgindo e uma nova revisão, não uma nova revisão, mas uma nova viagem na base de artigos para referência, para poder alinhar a discussão dos resultados. E aí vem um corpo teórico aí mais novo, recente, que a gente já está mais seguro para poder desenvolver a nossa pesquisa, saindo um pouco até do que é a prestação do artigo, um pouco da experiência de aluna mesmo no nosso trabalho de pesquisa, né, que todos nós temos. Mas achei muito rico essa contribuição também da Rita, a prestação de vocês foi muito boa, eu fiquei assim, impressionada, porque eu achei que eram artigos muito rígidos, assim, tive uma impressão de não gostei desse tipo de artigo, não é muito a minha praia. Eu até pensei em me oferecer, mas não, de repente sair ao campo do artista e eu não estou ainda entendendo. Mas foi muito bom, muito rico, parabéns mesmo, gostei, foi bom para entender um pouco mais esse novo campo. Obrigada aí, é isso. E a questão da pergunta de pesquisa que fica um pouco em aberto aí, se quem puder e souber contribuir. Já respondo. Tá ótimo. Pô, eu queria abrir o artigo dele aqui de novo, porque eu tenho a dissertação dele, e aí ela é recheada, assim, ela é recheada de produções, ele vai construindo eu não lembro se tem uma pergunta de investigação, eu lembro muito que ficou assim, foi do objetivo, né, o objetivo dele parte dessa questão de ocupar espaços públicos com coisas públicas, né, e o trabalho dele é fomentado, né? Ele tem um trabalho de pesquisa pela uma instituição pública, né? E aí o que ele queria fazer era potencializar já espaços mesmo que já existiam, né? Essa questão de chegar em lugar e ver, reconhecer, né? E pessoas e movimentos que já faziam alguma coisa e na verdade ele queria fortalecer aquilo, né? E é muito assim, vai também muito na proposta também que o Expresso Chagas fez em Minas, né? De encorajar, né? os atores locais a organizarem suas associações também. Mas eu posso compartilhar com vocês depois a dissertação dele, que é incrível, assim. E eu estava até comentando com a Rita também, eu falei assim, cara, isso é muito... assim, a gente tem que mesmo parar assim, para fazer uma leitura mais demorada, mais elaborada, porque eu estava até falando com a Rita sobre da dissertação, da tese de doutorado do Riani, do Camilo Riani, que é só de imagens, sabe? Assim, e ali ele traz, né? Ele traz, claro, né? A bagagem, né? A bagagem pessoal, né? Junto com o profissional, e que é difícil de você fazer uma leitura de imagens, assim. Então, eu estava falando com ela, assim, que era uma coisa minha, assim, uma angústia que eu tinha de querer me debruçar
no trabalho do Santiago, né? Do Guilherme, justamente porque foi gerando várias dúvidas em mim, assim. Então, é se debruçar mesmo. Tudo bem. Tayana? Obrigada, Eric. Obrigada, Rita. De nada. Ei, boa tarde, todo mundo. Primeiro, parabenizar a Rita e Eric, que deixaram o artigo muito mais fluido na apresentação. Tive algumas dúvidas enquanto eu estava lendo e quando vocês apresentaram, tiraram um pouco isso. E eu entendi um pouco, levando para o campo ciência e arte, né, juntando as duas coisas, como usar isso, né, a autoetnografia, como processo criativo mesmo, né, como, igual vocês falaram da relação pessoal, é você pegar o que você está no pessoal e colocar ele dentro da sua pesquisa, mas, ao mesmo tempo, tentando manter a questão acadêmica e científica ali, que elas são importantes, porque senão a gente se perde, né? Então, acho que esse é o maior desafio, é usar, então eu tento usar como processo criativo, foi aí que eu me encaixei. De que forma o que eu tenho de vivência, o que eu tenho de gostos, ou o que eu tenho de, né, elo com essa área que a gente está pesquisando, que se encaixa aí. Eu acho que vai muito por esse caminho, pelo menos foi aí que eu me encontrei, assim. Então, era só esse comentário. Você falou assim, do artista ter essa facilidade, nem sempre. Às vezes a gente se perde mais, pelo menos eu. Eu não trabalho com diário escrito. Eu não gosto de nada escrito que esteja preso, né? Tem que ser folha solta. Então, de vez em quando eu fico procurando aqui desenho e papel para poder sintetizar tudo aquilo que eu já pensei e está tudo sempre perdido e esparramado. Mas dentro do que eu faço, né, da artéria ali, tudo que é científico, que vai se encaixar, eu tento pegar alguma coisa plástica, alguma coisa que eu vou colocar a mão e vou fazer, alguma coisa que eu vou deixar ali um pouquinho do que eu entendo como dom, que é o gosto, né, o que eu gosto de fazer. E igual agora com virtual, entrou a pandemia, eu fiquei quase um ano tentando entender onde é que eu me encaixava nisso. Onde é que eu entro no virtual? Aí eu fui também, mesma coisa, por uma questão de gosto. Aí fui para o lado dos jogos, para o lado do visual, onde que eu posso colocar a mão na massa sem ficar completamente fora do que eu gosto. Enfim, me corrija se eu estiver errada, mas foi por aí, por esse caminho que eu fui encaixando. Bacana. Travou? Travou aqui. Não, mas é isso mesmo, complementando a Tayana e já linkando com a pergunta da Cris. Você perguntou se a autoetnografia era mais pelo lado artístico, não foi isso? Sim, mais da criatividade, sem a parte científica. Não foi isso, Cris? Travou aqui. Já voltou, nós estamos escutando bem. Não, não é exatamente isso, mas a questão se vocês viram a pergunta, se ele vai muito na construção, na criatividade, no desenvolvimento, e não exatamente ele amarra uma pergunta, fica um campo um pouco aberto, porque vem da visão dele também, influencia no meio e no que ele quer desenvolver de trabalho de pesquisa, né? Entendi. Então, foi por isso... Entendi. Foi por isso que eu apresentei aqui no final, deixa eu só voltar rapidinho, é rápido, não vou me estender muito não, por causa do horário. Foi por isso que eu coloquei aqui no final um slide do método, né, de ciência-arte, que a gente faz com analogia ao método científico. E aí eu falei da autoetnografia, por quê? Porque ela vai estar em todo esse processo cíclico, entendeu? É um processo que a gente utiliza a criatividade com as nossas experiências pessoais? Sim, porque vai ter a nossa bagagem. Tipo assim, a sua pesquisa é com a Pix, você já pratica ela, você já tem o domínio dela, mas você tem um projeto científico com a sua pergunta, com o seu campo, com a sua experimentação. Mas isso, o que o autor falou, e o que eu também já experimentei, que experimento, é não lidar com essas coisas cristalizadas, e sim com as coisas mais fluidas e cíclicas em todo o processo, né, do conectar, do descobrir, do inventar e do aplicar em cada etapa, entendeu? Sim, para contribuir, na questão das PICs, por exemplo, você citou o memorial, achei ótimo.
quando faz o concurso pesquisador, você tem que apresentar o seu memorial descritivo. O pessoal que está terminando aí, que já tem É mestrado verdade. no curso, já começar a preparar seu memorial. Mas, assim, eu fiz aquela apresentação da sua experiência, né, no documento no meu caso, ainda seminário discente, e eu já tinha esse trabalhinho preparado, que é a minha vivência toda, mas aí foi antes da pesquisa. Não foi exatamente no decorrer da pesquisa, não foi uma criação que está dentro da pesquisa. Então, a minha pesquisa não é autoetnográfica, mas eu já venho com a experiência pessoal que contribui para eu olhar este campo, como se eu estivesse na vivência da sala de aula, digamos assim. Então, é um pouco esse outro caminho, acredito, né? Nem sempre, por a gente já ter vivenciado, já ter conhecimento, vai ser autoetnografia, porque eu não coloco o meu eu dentro da pesquisa, não é esse o trabalho, não tem isso no método, nem, entendeu? Na questão de pergunta, nada disso. Não desenvolve assim. Então, são dois caminhos paralelos, o antes e o depois, né? Ou a escolha do que vai ser o trabalho. Mas a gente traz uma bagagem aí de memorial, né? Quem é exatamente da biologia, etc. No meu caso, era química. E aí você traz uma experiência, uma bagagem muito grande para você ir abrindo seu campo de descoberta, quais são suas buscas dentro do seu método, a necessidade que você precisa desdobrar aí do conhecimento para responder e embasar a sua experiência. Bom. Rafael, você quer falar alguma coisa, se apresentar? É bom porque o pessoal fica te conhecendo um pouco mais. Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria tirar uma dúvida. Essa questão da etnografia bateu muito com um trabalho que eu já fiz, que é a respeito de corpografia, que é exatamente o que o corpo faz dentro da cidade, né? É a experimentação do corpo que fica a cidade fica inscrita no corpo. Tem alguma relação com a etnografia? Essa do corpo, eu não tenho conhecimento de referencial com relação ao corpo em si, mas com o que eu já tenho de experiência, se foi uma coisa que ele trouxe em si, de uma experiência dele, da prática dele, refletiu os autores em cima dessa prática e aplicou uma pesquisa assim. Entendeu? Entendi. Eu estou perguntando porque meu trabalho eu sou bacharel em moda, então meu primeiro trabalho foi em relação a isso. A pessoa ela vivencia-se. Travou aqui, eu fui aí. Travou, Rafael. Volta aí. Melhor a gente fechar a câmera aí. É verdade. Fecha a sua câmera, a gente fecha. Travou um pouco, Rafael. Pode voltar, por favor. Eu fecho minha câmera? Não, mas eu acho que fica ruim. Eu entendi a pergunta do Rafael sobre o trabalho dele. Eu acho que realmente está no caminho da autoetnografia, a linguagem do corpo, por cidade, né? Nesse contexto do processo e nesse contexto social. Sim. Isso. Eu perguntei justamente porque eu achei que foi muito de encontro assim do que eu já trabalhei. Então, eu queria saber se tinha algum tipo de relação. Tem total. E o corpo, ele traz muitas histórias. O trabalho com o corpo e trabalhar corpo e movimento traz mais contexto aí, né? Uhum. Muito massa. Parabéns pelo trabalho de vocês. Seja bem-vindo. Obrigado. Gente, mais alguma questão? São 18 horas, né? Se ninguém tiver mais nada, né, Rita? Não, eu fiquei curiosa. A Tayana poderia falar sobre o processo da artéria como uma cenógrafa. Olha, ela tem que escrever isso ainda.
Eu queria pedir a opinião do Marcelo Mendes, nosso artista também. Então, exatamente. Tá cheio de artista nesse grupo, Cheio de rapaz. artista nesse grupo. Vamos lá, Marcelo. Vamos lá, Marcelo, começa aí, a gente quer te ouvir. A gente não tá Ih, cadê escutando. ele? Cadê ele? Marcelo, tu tá sem áudio. Tá baixo, pai. Tá ouvindo? Sim, É que os sim. cachorros estão perturbando muito, não está dando para falar direito. Estamos ouvindo bem, pode falar. É que eles estão a começar a latir, tem um cara aqui buzinando aqui do lado. Deixa alguém falar que daqui a pouco eu falo, quando eles se acalmarem um pouco. Quem fala antes do Marcelo, então? Tayana? Tudo bem, eu posso falar. A Rita tocou no assunto cenografia, né? Na cenografia, a gente aprende um processo chamado decupagem. Eu gosto muito desse processo, eu levo ele para a vida, eu faço isso na minha vida pessoal também, não só na profissional, que é você pegar um texto, você pegar ali o contexto pelo qual você vai desenvolver a cenografia, e você vai destrinchando isso, você vai interpretando isso e linkando com como você vai representar. Então, texto comum, né? Um texto teatral, você tem lá, a pessoa entrou na sala e sentou na frente de um quadro. Então, você sabe que a sua cenografia tem que ter um cômodo que se assemelha a uma sala e um quadro. Agora, como você vai representar esse cômodo? Como você vai representar essa sala? E cabe ao cenógrafo a interpretação dele, tanto do contexto quanto da mensagem que ele quer passar ali. E é isso que faz a identidade do artista, né? Você tem aí, por exemplo, Tim Burton. Você assiste um filme dele e você sabe que é aquela identidade visual, porque ele pega todo um contexto e transforma aquilo, né, na identidade dele, no que ele visualiza. E, nesse caso, eu faço isso com textos científicos. Como fazer isso, né? A primeira vez que me deram essa tarefa, de tipo, você tem que montar uma artéria e ela tem que passar tais mensagens. Só que essas tais mensagens, elas eram conceitos científicos. Coagulação, aterosclerose, o vírus, o mosquito e outras questões, assim. Então, a gente foi tentando conciliar isso. Eu com ela era bióloga de formação e trabalhava com biocelular, né? E aí ela ia mostrando para mim vídeos. Eu lembro de um vídeo muito característico, assim, de dentro da célula, que ela falava que gostava de me mostrar esse vídeo. É uma animação, né? Que aparece um elemento carregando outro elemento no citoesqueleto, no exoesqueleto. E aí eu olhava aquilo e ficava, gente, que coisa legal, assim, parece que ele está passeando, que ele está segurando um elemento ali dentro, que ele tem vida. Então, ela falou, é isso que eu queria que você pegasse, que você visse que você pode brincar com os elementos, você não tem que montar a aterosclerose, como você vê ela igual eu estou te mostrando aqui na lâmina, ou seja lá onde for, você tem que visualizar isso de uma forma ampla, e foi assim que eu fui brincando. E qualquer outro assunto que você me der científico, a primeira coisa que eu faço é tentar visualizar ele cenograficamente, é tentar fazer essa decupagem. Então, é por aí que eu vou. Agora, se isso está 100% relacionado com a autoetnografia, eu já não sei, porque traz muito do exterior também, né? É muito que a ciência em si que você tem que estar ali relacionando, mas é claro que tem o nosso olhar ali, né? Claro que tem o nosso jeito de ser, igual a Emácia, a primeira vez que eu vi o formato dela ali no microscópio, me lembrou aquela bala Toff. E toda vez que eu faço uma Emácia, é o primeiro comentário das pessoas. Nossa, parece uma bala Toff, porque foi a visualização que eu tive dela. Então, quando eu vou representar sem querer, fica assim. O glóbulo branco, eu imaginava várias garrinhas, né, vários bracinhos, e quando eu vou representar ele, ele acaba ficando também com várias garrinhas. Então, eu acho que é um pouco isso que vai na cenografia. Bacana. Os cães aí já te deixam falar? Cadê ele? Eu acho que ele caiu, né? Eu acho que ele caiu. Ele falou que está sem energia lá.
Está chovendo por aqui também. Mais alguém ou a gente pode encerrar? Rita? Acho que são 6h05. O Marcelo disse que está sem energia. Ele não deve conseguir voltar, né? Mas só uma complementação da artéria que eu falei, Tayana, é porque da autoetnografia seria um processo de descrição de como você viu cada elemento, como você falou agora, né? E como cada pensou, porque foi você, com a sua experiência de cenógrafo. E como representa, né? Porque uma vez eu lembro você falando, porque eu cheguei, gosto de cenografia assim, faz isso, 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 isso. Entendeu? Então, eu acho que traz um pouco, né? Todo esse processo. Enfim, é isso, gente. É igual a glicose, né? A glicose eu gosto de representá-la bem colorida, porque me lembra açúcar, doce. E doce você tem aqui um monte de cores. E isso é fácil para fazer uma referência com crianças também. Então, é assim que eu vou brincando. É como eu vejo e como eu quero que vejam isso para ter uma referência. A brincadeira com a luz, a brincadeira com as cores, é sempre relacionado a isso. Mas tentando sempre estar linkado com a ciência, meio que em primeiro lugar, né? É mais difícil para mim essa parte, porque eu erro bastante. De vez em quando a Tânia dá uns gritos sutis, assim, tipo, esparrama isso, tipo, não coloca isso aqui, muda essa cor, pelo amor de Deus, anticorpo não é. Então, assim, tem uns gritos que ela dá, assim, que, peraí, tô fazendo errado, mas é isso, dá para conciliar com paciência e calma, vai. Mas eu fiquei bastante curioso com o seu trabalho, em ver, em conhecer. Breve. Tem um link do site, né? Depois eu posso colocar lá no grupo para você. Manda para a gente. Tá certo. Tayana. Não, que eu queria só complementar. Eu acho assim que também quando a gente vai criar, né, vai desenvolver um trabalho, a gente pensa em todos os elementos visuais possíveis, né? E aí a gente vai fazendo conexões com um com o outro e também vai testando qual que... Eu sei que a gente, assim, no meu caso, por exemplo, eu vou fazendo relações com uma porrada de coisas, assim, e aí depois eu vou filtrando, né? Eu vou testando, vou experimentando e até chegar num que eu gosto, assim. Então, A acho colagem, né? Colagem visual. Eu faço isso no processo de decupagem. Exatamente. Né? Primeiro você escreve tudo, depois você tenta pegar tudo que é cor e elemento que te remeta a isso. Às vezes não tem nada a ver com ciência, né? Às vezes é, sei lá, um aquário. Uma coisa completamente aleatória, mas a cor é aquela que você visualizou. Isso a gente aprende muito, né? Aquelas disciplinas lá que a gente fez junto. Desenho e por aí vai. Isso aí, e cada um com a sua visão, né? Assim, eu com a parte da tecnologia, o Helder com a aromaterapia. Acho legal o nosso sentido multidisciplinar. O Vinícius eu não falou vejo nada. Helder só com aromaterapia, não. Sempre quando eu vejo o Helder, eu vou para uma parada muito ficção e Harry Potter. É também muito visual para mim, muito mais visual do que nariz. Olha lá. Eu acho que é só um dos sentidos. Tem outros, tem vários. Tem que apresentar de novo, hein, Helder? Foi tão legal essa apresentação. Quando a gente voltar para o ao vivo, vocês vão ver a munição de cheiro que eu vou levar, bombardear vocês com aromas diferentes. É bem legal, né? Com certeza. Rita teve aqui semana passada e eu fiquei, olha, Rita, essa planta, olha isso daqui, olha esse cheiro, e se misturar essa planta com essa daqui. Onde, Helder? Oi? Está onde? Eu sou do interior de São Paulo, de Taubaté, mas atualmente moro no Rio. Ah, tá. Moro aqui no Rio de Janeiro. No Meier. No Meier. Aromas, estamos perto, sou da freguesia. Aí, tá vendo? Gente, então, são 6h10, né? Professor Eduardo. 6h10. Não, eu só queria complementar. Helder, eu vi uma pesquisa que foi desenvolvida com aromas do Cerrado. Você chegou a ver isso? Pronto. Então, eu acompanho muito os fornecedores de óleos essenciais, que são esses aromas, né?
E realmente existe um crescente de óleos essenciais agora brasileiros, espécies do Cerrado, que acaba que todo o arcabouço de aroma que a gente tem é muito eurocentrado, né? Porque meio que a aromaterapia está muito com base na França e Inglaterra. E agora começa a vir erva baleeira, aromas como você falou, do Cerrado, plantas daqui, né? Que muitas vezes até a gente não sabe nem como trabalhar, né? Porque, vamos dizer assim, é um tanto quanto novidade. Mas eu tenho visto esse crescente mesmo de plantas aqui do Brasil virando óleos essenciais. Eu vou resgatar esse trabalho e tento mandar aqui no grupo. Vou tentar. Agradeço demais. É uma turma de algumas universidades mineiras, pessoal de Viçosa, Lavras. Eu vou procurar isso aqui nos meus arquivos e te mando isso. Tem pessoal da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, Helder. Sim. O contato dele, ele trabalha lá com alunos com aromaterapia. Ele desenvolve. E tem também a Rede Fito, que a Fiocruz participa, você sabe? Você conhece? Sim, tem outro dia desse, até compartilhei publicação sobre... Porque está incluído nas PICs, né? É uma das vertentes. E daí sempre quando posto, tô compartilhando. Hoje de manhã passei até... A Ana estava aqui. A Ana está aqui ainda? Não, acho que não. Mas hoje de manhã estava numa turma com a Ana falando sobre ciência e arte dos aromas. Então, quando eu posso, é bom, né? Estimular nariz, né? Nesse momento de Covid, treinamento olfativo acaba sendo fundamental. Você está aguçando o nariz para verificar possível... E tem também o olfato, né? Sim. Tem até massagem para você reativar, né? Exatamente. Mas obrigado, eu agradeço. Se vocês puderem compartilhar, é sempre bom. Eu compartilhei aí um agora que eu acabei de ver. Que era o da Embrapa, mas não é esse. Esse é muito mais comercial do que estudo, né? Mas depois eu mando no grupo lá também. Fechou. Obrigado, Eduardo. Embrapa, eu trabalhei na Embrapa, fiz estágio lá quando era nova e tinha um grupo forte. Eles têm um grupo forte de pesquisa. Eles fazem controle de qualidade, a caracterização, a purificação dos óleos essenciais ali em Guaratiba, né? Gente, no dia que a gente sentar para tomar uma cerveja, eu acho que a gente vai ficar uma semana, porque o papo não termina, né? A gente vai embora. Mesmo, vamos marcar. Breve eu já estou no Rio também. Show. Show. Mais alguma questão? Bom estar com vocês. Bom estar com vocês. Espero ter contribuído. Eu e Eric esperamos ter contribuído com cada um, né, num ponto de reflexão. Né? Foi muito bom. Obrigado de novo. Eduardo. Oi. Daqui a 15 dias, se você tiver interesse, você ou o Rafael, se vocês tiverem interesse de apresentar alguma coisa para a gente, fiquem à vontade, tá bom? Tá bom, a gente vê isso. Isso mesmo. Aí o nosso próximo será dia 24. 24 de novembro. Tá, a gente tenta. 15 dias. Isso, nossos seminários são daqui a 15 dias, então dia 24, se quiser. Combinado. A gente tá bom, então. Tá bom. Até mais, obrigado. Obrigada a cada um. Tchau. Obrigada. Tchau, galera. Obrigado, boa noite. Bom descanso aí. Bom descanso. Tchau.